Vamos lá. Então já fizemos aqui o nosso check-in, 2 quilos. Em breve vocês vão entender o que são esses animais, que eles também têm poder no nosso coletivo. E essa é é o nosso círculo, né? A gente tem um coletivo da Casa Anitia e da Moeda Nietzsche, e somos nós que estamos aqui co-facilitando, co-criando, né, junto com vocês. Esse círculo também está crescendo, né? O Ricardo e o Jorge entraram recentemente, também depois da turma 2, e tecendo juntos, né? Tem algumas pessoas desse círculo vão estar interagindo mais com vocês, como co-facilitadores aqui também junto com a gente, e outras estão na retaguarda também, né? Então, aí, você quer Então, falar? sim. Como eu estava falando na minha apresentação, a nossa proposta aqui é de uma aprendizagem participativa. Então, a gente vai ter vários canais para trocar, né? Todo mundo está aprendendo, né? E a facilitação ela só vai guiar o caminho. Nós somos apenas tutores para apoiar nesse processo do ensino, que a palavra essa palavra vem de um brotar de dentro, né? Um desabrochar. Então, a gente quer muito estar sendo esse guia, assim, mas para a gente trocar uns com os outros. Então, a estrutura, né, do nosso workshop, né, de encontros, a gente vai ter vivência, troca de experiência, vamos, na verdade, criar uma comunidade de aprendizagem aqui e uma moeda. A gente vai criar junto essa moeda e entender o processo, né, desses fluxos. Então, a gente já queria dizer para vocês anotarem na agenda que a gente vai ter uma aula bônus, que a gente chama de networking, que vai ser uma aula onde a gente vai trocar os nossos projetos, falar mais sobre eles, se conhecer melhor, né? Que vai ser no dia 6 de setembro, também num domingo, mesmo horário. E a gente quer avisar também que na próxima aula, como é Dia dos Pais, a gente achou melhor pular esse dia, né, do dia 9. Então, ela vai ser transferida para a semana seguinte. Então, queria que vocês já atualizassem a agenda de vocês aí, porque a gente não se tocou que ia ser Dia dos Pais. Então, para que todo mundo possa participar da aula, a gente vai fazer isso. Então, a gente vai ter esses encontros online, né? E apresentações, conteúdos, livros, filmes, a gente vai estar compartilhando isso também pelo Drive, pelo grupo do Facebook e pelo grupo do WhatsApp, né? Então, seria muito importante. Eu sei que alguns têm já muitos grupos, participam de muitas coisas já, mas para nossa interação é muito importante que vocês entrem. A gente já mandou o link para vocês, tanto por e-mail como pelo WhatsApp, para vocês fazerem parte. Então, quero pedir assim para vocês entrarem lá para a gente poder se comunicar melhor, tá bom? E interagir melhor. Então, a gente vai criar uma moeda, tá? Para trocar entre a gente. A gente vai ter essa prática, tá? A gente vai ter também desafios para casa, ganhando moeda. E vamos ter também grupos de estudo. Então, a nossa troca não é só aqui aos domingos. A gente também vai ter outros tipos de interações. Então, eu sei que muitas pessoas já têm muitos compromissos. Os desafios que a gente passa para casa, eles não são obrigatórios, tá? Quero deixar isso bem claro. A nossa proposta aqui é de deixar vocês com liberdade para seguir o caminho que vocês quiserem. A gente só está oferecendo, a gente está ofertando essas possibilidades,
mas eu reforço aqui que não é obrigatório, não, porque a gente vem de uma estrutura, né, educacional muito piramidal, hierárquica, né, onde é de comando e controle, onde a gente precisa fazer o dever de casa, né, e, enfim, isso não é um dever de casa, por favor. Nada aqui é obrigatório, né? A gente está tudo é um Aqui convite é um para convite, vocês. gente. Por favor, que seja tudo muito leve e divertido aqui, para todo mundo, tá bom? Não se sintam obrigados, nem. Enfim, é isso. Pode passar. Então, a gente quer pedir a pontualidade, para começar, a gente se compromete também a terminar no horário todos os nossos encontros. E a partir do próximo encontro, a gente vai começar exatamente no horário que é marcado, às 4 horas, porque é muito conteúdo e a gente quer otimizar bastante o tempo, né? Honrar muito esse tempo. Júlio, acho que agora é contigo, né? Então, e daí sobre os conteúdos, né? A gente acredita muito em conteúdos abertos. Então, a gravação até dos vídeos do curso, a gente sempre deixa disponível no YouTube, né? Para vocês poderem acompanhar durante o curso. Mas a gente tem essa prática de abrir no final do curso para a internet como um todo. Não fica um conteúdo fechado, tá? Então, a última instância do curso sempre fica aberta e aí a gente queria saber se vocês tiverem alguma questão com relação a isso, com a sua, com a autoria, a sua imagem, né? Que vocês procurem a gente e a gente pode resolver qualquer questão que tenha, mas a nossa intenção é deixar esses conteúdos abertos, tá? Então, se tiver alguma questão com isso, procure a gente, tá bom? E aí, sobre a comunicação, a gente sempre pede aqui para a gente trazer a comunicação em primeira pessoa, né? Falar da sua experiência, do seu coração, né? Então, é a comunicação que vem de você. Evitar de ficar trazendo, né, coisas muito, assim, teóricas, coisas que, assim, lógico que você pode trazer, né? Mas a gente foca nessa comunicação que vem de você, em primeira pessoa, né, nas comunicações. E também a escuta empática, né, ou seja, estar presente na hora da fala, se abrir para as coisas novas que vão ser trazidas aqui, né, honrando as diferenças entre cada um e cuidando do espaço de fala, tentando, assim, lembrar que tem outras pessoas que também podem querer interagir, então, cuidar desse tempo, desse espaço coletivo, tá? Se vocês tiverem perguntas, a qualquer momento podem usar o chat do Zoom para fazer essas perguntas e também levantar a mão pela ferramenta, tá? E a gente vai escolher momentos oportunos para interromper, para fazer comentar sobre as perguntas, tá bom? Então, ou o chat do Zoom, ou levantar a mão e a gente vai interagindo assim. E tem momentos que a gente vai separar vocês também em salas diferentes, para vocês se comunicarem entre si. Então, a gente vai explicando isso daí conforme cada oportunidade chegar, tá? Aqui um pouco mais sobre a temática, né? O que a gente vai buscar trazer nesses 4 encontros. E aí tem um quinto encontro ainda, que é um encontro de networking, né? Então, o primeiro, o de hoje, a gente vai falar bastante sobre os fundamentos da economia, também sobre a ecologia profunda, teoria de Gaia e detalhes sobre o funcionamento do sistema financeiro atual, né? Então, como é que chegamos até aqui com o dinheiro, né? No encontro que vem, a gente vai já falar um pouco de moedas complementares. Qual que é a diferença das moedas complementares para a moeda fiduciária do sistema financeiro, né? Vamos falar sobre confiança e também sobre créditos mútuos. O terceiro encontro, ele é mais focado em redes, descentralização, né, criptomoedas e contratos inteligentes. Então, é um encontro mais ligado na Matrix, né?
E o quarto encontro é onde a gente trabalha com créditos de reputação, reconhecimento, e falar sobre as outras formas de ver as moedas, que não existem só moedas financeiras, existem outros tipos de moedas também, a gente usa vários outros tipos de moedas na nossa vida. Então, essas temáticas são o principal que a gente pretende trazer, mas vocês também são convidados a sugerir outros temas ou perguntar e trazer os temas que tiverem vivos aí para vocês, para a gente explorar junto nesse caminho, tá? Então, hoje, o primeiro encontro, o resumo do encontro é isso, a gente vai falar sobre os fundamentos da economia, teoria de Gaia, ecologia profunda, a grande virada, regeneração planetária, a história do dinheiro, sistema financeiro e capital, valor e riqueza, tá? Então, esse é o de hoje. Karima. Então, queridos, eu pedi para que vocês trouxessem hoje um caderninho, né? Eu mandei pelo WhatsApp, mas, enfim, quem não tiver, usa o seu computador mesmo para escrever. Eu queria pedir, eu vou dar um minutinho para vocês escreverem sobre o que é economia. O que vem primeiro na mente é para ser rápido mesmo. O que vem primeiro na sua mente sobre economia, o que é? Escreve aí no seu caderninho. Um minutinho, tá? Ok. Tranquilo. Quem não conseguiu terminar, tá tudo bem. Vamos prosseguir. Então, eu quero trazer para vocês, para a gente começar o nosso diálogo, né, a origem da palavra economia, né? Eco, que vem da palavra grega oikos, que quer dizer casa, e nomia, administração, né? E o eco também tem a ver com ecologia, né? Ecologia é o estudo da casa. Então, ecologia e economia tem uma relação muito grande entre elas, né? Nesse estudo eu descobri que ecologia é uma energia mais yang, mais masculina. E economia é uma energia mais feminina, do cuidado, de administrar todos esses recursos que a gente possui, né? Então, pode mudar, Ju. Eu quero trazer para vocês a teoria de Gaia, que tem tudo a ver também com tudo que a gente vai falar aqui, né? Muitos aqui já devem conhecer, já devem ter ouvido falar, mas é muito bom, assim, a gente relembrar. Esse senhorzinho fofo aí do lado é o James Lovelock, um estudioso da NASA, né? Ele fez uma pesquisa, ele investigou as atmosferas de Vênus, de Marte e da Terra e comparou essas atmosferas, né? E ele descobriu que a atmosfera da Terra ela se regula. Então, os gases, né? E tudo, enfim, de acordo com tudo que acontece, né? Com todos os seres humanos, os seres vivos na Terra, todos interagem como uma grande rede, como se fosse um grande organismo. E isso faz com que a Terra
se autorregule na sua temperatura, nos seus gases, na sua atmosfera. Então, ele falou, peraí, isso aqui é um organismo vivo, esse planeta, né? É diferente dos outros. Então, ele deu o nome de teoria de Gaia, né? Em homenagem à deusa, né? Gaia, que era a Terra, né? Para os gregos. E é isso. Pode mudar. E aí, a gente fala também da ecologia profunda. Nos anos 70, né? Esse alpinista e filósofo, o Arne Naess, ele vem falar para a gente do quanto o estudo dele também tem muito a ver com essa sacação da teoria de Gaia, né? Ele vem questionar muito o antropocentrismo, né? Essa sociedade de crescimento industrial, onde o homem está no centro de tudo. E aí é uma mudança de olhar profundo, assim, vai mais para um olhar mais espiritual e mais sistêmico, né? Onde o homem ele passa a ser parte da natureza, né? Ele é a própria natureza, né? A natureza não serve o homem, porque o homem já é a natureza, já é a floresta, né? A gente já é a água, já é enfim, a terra. Então, é um pensamento como assim, tipo, eu preciso despoluir aquele rio, né? Na visão da ecologia profunda peraí, se esse rio, né? Se eu sou esse rio, como eu posso me despoluir, né? Então, é mais ou menos isso. Tem um provérbio chinês que eu gosto muito, né? De falar, que ele diz assim, antes de começar um trabalho de mudar o mundo, dê 3 voltas em volta da sua casa. Primeiro, esse olhar, né, para dentro, para o que a gente é, para o que a gente está fazendo dentro da nossa casa principal, que é o nosso corpo, né, e nosso lar, é muito importante para a gente atuar também como um transbordamento de amor para o mundo, né? Esse olhar de cuidado e de amor, né? Em todas as relações. Pode mudar, Ju. E nos anos 2000 eu venho falar aqui da Joanna Macy, né? Ela fala da grande virada. A Joanna, ela vem, assim, é uma ativista ambiental há mais de 50 anos, que ela tem um trabalho lindíssimo, né? Que sustenta essa teoria, né, da ecologia profunda. E ela tem um trabalho muito bonito, que se chama Trabalho que Reconecta, que traz uma mudança profunda pessoal e social, né? Eu tenho 2 livros dela aqui, um é Nossa Vida como Gaia e o outro é A Esperança Ativa, né? Que são 2 livros assim que a gente super indica, com práticas para reconectar as nossas vidas com o nosso mundo. A gente vai compartilhar mais sobre todos esses assuntos, tanto no Facebook como no WhatsApp. E, enfim, é mais assim para vocês uma guiança, né? Para procurarem mais sobre cada um desses assuntos, quem ainda não conhece. Então, a palavra que vocês também devem estar ouvindo muito por aí é a regeneração, né? Porque mais do que a sustentabilidade, né? Que sustentabilidade é essa visão assim de tipo, o que eu estou fazendo hoje, né? Qual vai ser o impacto disso para daqui a 4, 5, 6, 7 gerações, né? E, enfim, isso é sustentável para o planeta, não é? Então, a regeneração ela vai além da sustentabilidade, porque muitos cientistas hoje já dizem, né,
que o ponto que a gente chegou não tem mais volta, que a gente já extraiu todos os recursos que a Terra podia e que a gente já passou do limite, né? Então, mais do que sustentabilidade, a gente hoje precisa falar de regeneração. Como é que a gente vai regenerar o planeta, o tecido social? Como a gente vai regenerar a economia? Como é que a gente pode regenerar nossas florestas? E, principalmente, a regeneração da nossa mente. Como é que a gente hoje pode estar mudando o nosso paradigma, né? Para uma visão mais de amor, de irmandade no mundo, né? Com menos guerra e, enfim, é muito importante essa palavra hoje. E vocês vão ver isso muito aqui. Pode mudar. E aí é isso, assim, a gente colocou essa imagem também que vocês já devem ter visto, né? Egonomia e economia, né? A egonomia, essa coisa assim, onde que o homem está acima de tudo e que está extraindo todos os recursos que a Terra, nossa mãe Gaia, né, nos oferece, pensando só em si e só em poder, em dinheiro, e o novo paradigma da economia, né, que é o homem como parte de todo o sistema, né? Então, trazer essa reflexão aqui, né? O sistema piramidal e para um circular. A gente vai ver muito isso. E agora eu quero convidar vocês para a gente fazer uma viagem. Uma viagem que vocês podem fazer de olhos fechados ou de olhos abertos, tá? Eu quero pedir para que vocês sentem de uma forma confortável. A gente vai fazer uma viagem junto com um grande amigo nosso, o átomo de carbono. Vocês topam? Vamos lá? Vamos nessa aventura juntos? Quero pedir para vocês fazerem uma respiração profunda para a gente já entrar nessa energia. Esse nosso querido átomo de carbono, em particular, ele se mantinha há milhões de anos ligados a 3 átomos de oxigênio e 1 de cálcio, sob a forma de calcário, não muito distante da superfície da Terra. Num dado momento, num golpe de picareta, ele soltou para levá-lo a um forno de cal e o lançou no mundo das coisas que se alteram. Ainda junto com seus companheiros de oxigênio, ele é assado e lançado pela chaminé, encontrando o caminho do ar. Sua história, que antes era estática, se tornou bastante agitada. Ele foi apanhado pelo vento, arremessado à terra e lançado a 10 quilômetros de altura. Foi respirado por um falcão. Desceu até seus íngremes pulmões, mas não penetrou no sangue e foi expelido. Foi dissolvido 3 vezes pela água do mar. Chegou às águas de uma torrente caudalosa e mais uma vez foi expelido. Viajou com o vento durante 8 anos. Algumas vezes no alto, outras mais baixo, no mar ou entre nuvens, sobre florestas, desertos e a interminável imensidão do gelo, até tropeçar e cair preso na aventura orgânica. Ele teve a sorte de se esfregar numa folha, penetrar nela e se fixar ali por um raio de sol. Agora nosso átomo
formou parte de uma molécula de glicose. Viajou da folha para o caule e dali desceu para um cacho de uvas, quase maduras. O que aconteceu depois? Virou vinho. E o destino do vinho é ser bebido. Quem o bebeu ficou com a molécula no fígado durante mais de uma semana, bem enroscada e tranquila, com uma reserva de energia para um esforço súbito que ocorreu na semana seguinte. O átomo foi arrastado para fora da corrente sanguínea e foi parar numa minúscula fibra muscular do quadril. E depois, como dióxido de carbono, foi expelida, foi expirada e voltou ao ar. Mais uma vez ele se lança com o vento. Passou pela Grécia, pelo Mar Egeu, pelo Japão, pelo Líbano, México. O átomo agora penetra e fica preso ao respeitável caule de um cedro, um dos últimos. Por lá, ele ficou por 20 anos, pois uma larva de caruncho se interessou por ele e o engoliu. A larva de caruncho se tornou uma pupa e na primavera surgiu sob a forma de mariposa, que agora morre sob o sol, confusa e fascinada pela beleza do dia. Nosso átomo está em um dos 1000 olhos do inseto. E quando o inseto morre, ele cai no chão e é enterrado sob a vegetação rasteira da floresta. Aqui entra em ação o onipresente, incansável e invisível micro-organismo do húmus. A mariposa lentamente se desintegrou e o átomo mais uma vez ganhou asas. E alçou o voo, até chegar bem aqui, nesse ambiente. E acaba de ser inalado pela sua respiração. Nesse exato momento, ele acaba de chegar nos seus pulmões e se encontra com os outros 700 septilhões de átomos de carbono do seu corpo, que representam cerca de 10% da sua massa corporal. Agora, ele é levado lentamente pela circulação e encontra repouso na palma da sua mão direita. Uma respiração profunda. Agora perceba seu corpo. Pense nele como menos que um corpo, mas como um lugar impermanente de descanso temporário para incontáveis átomos de carbono. Um lugar em que eles estão fazendo uma pequena pausa antes de prosseguir na vasta e interminável jornada que passa pelas profundezas dos oceanos, o céu mais alto, as estrelas e os dinossauros que viveram antes de você e as criaturas com que nem sonhamos e que virão depois de nós. Você alguma vez pensou que estava desconectado desse planeta? Ou desse universo? E agora? Se sente conectado? Mais uma respiração profunda. Lentamente vai retornando dessa viagem, abrindo os olhos. E olhe agora para a palma da sua mão direita. Somos todos um, queridos, interconectados pela teia da vida. Namastê.
Namastê. Agora, ainda nesse silêncio, nessa conexão, eu quero convidá-los a escrever novamente no seu caderninho o que é economia. Um minutinho. Ok, queridos. Júlio, você pode parar de compartilhar a tela, por favor? Queria convidar, assim, quem quiser partilhar o que sentiu sobre a diferença das, né, sobre economia, né, o que é economia antes e depois, né, da vivência. E vocês podem levantar a mão pelo quem quiser falar. Pelos participantes do Zoom, é só clicar em participantes e levantar a mão. Isso. E 3 vozes, tá? Para a gente continuar depois. Diana. Oi. Eu sou, assim, boa para fazer essas coisas rapidinho, assim, só primeira coisa que vem, né? E a minha resposta da primeira, eu fiquei assim, bom, mais ou menos isso. E a da segunda foi para um outro lado completamente diferente, sem também pensar nem um segundo. E eu queria compartilhar com vocês, é isso mesmo? Compartilhar as duas? Então, a primeira foi: a economia é o sistema instituído que gere os recursos financeiros desde o micro até o macro. E aí, agora eu escrevi: economia é o autogerenciamento coletivo da nossa vida como coabitantes do planeta. Só um pouco diferente, né? Mas é mais ou menos esse gerenciamento do micro ao macro, né? Só que com a economia na linguagem como referência do economês, né? Que está ligado a finanças e a dinheiro e a capital, e não, de repente, essa segunda, né? Que não traz isso quase que em lugar nenhum, né? Eu acho. Era isso que eu queria trazer. Gratidão pelo exercício, pela viagem. Muito bom. Gratidão, querido. Áurea. Oi, eu queria falar, eu estou um pouco escura porque eu estou contra a luz. Eu queria falar sobre a questão da economia, que eu até falei metade lá no bate-papo, que eu curso economia. E a gente aprende na faculdade que a economia ela é o estudo de recursos escassos. Se a gente trazer para a nossa atualidade, a economia ela realmente estuda os recursos escassos, só que de que forma? Da gente sempre estar extraindo de recursos e fica nessa eternidade de extração. Não é a gente tentar se
administrar esses recursos e tentar viver com eles, né, em volta deles, como a natureza e tudo que pertence como se fosse um ciclo, né, uma coisa só. Não, a gente aprende de uma forma diferente. Inclusive, uma professora minha foi levar o estudo de moeda complementar para a aula e uma aluna falou, mas professora, você está fugindo do assunto, a matéria não é essa. E aí a gente, não, peraí, isso é muito atual, era economia contemporânea a aula. E eu falei, não, mas isso aqui é muito atual, gente. Acabou que a professora se sentiu mal de ter levado a ideia do pão com palmas para a aula, para estudo. Enfim, assim, as pessoas não estão acostumadas com essa ideia de economia girando para nos favorecer junto com a natureza, sabe? Não está. Então, essa a diferença, né, do que eu vejo, o que é real hoje em dia, que na verdade não era esse recurso escasso que o estudo era para levantar, né? Não era dessa forma que está sendo levado. Arrou. Que bom que você tem essa visão, né, da academia para trazer para gente. Mais alguém? Mais alguma voz? Tem tempo para mais uma. Se alguém quiser levantar a mão. Vinícius. Vinícius. A primeira eu coloquei economia é cuidar da prosperidade da casa e de todos que vivem nela, administrando os recursos com inteligência. E a segunda foi economia é fazer circular a energia da vida para que esta prospere em toda a sua diversidade. Mudou bastante, né, a compreensão depois dessa viagem. Arrou. Muito grato. Gratidão por compartilhar. A gente vai ter oportunidade de trazer depois nos grupos lá do Facebook, também se quiser trazer no WhatsApp, para a gente continuar essa conversa, né? Se vocês quiserem levar o que vocês anotaram. É sempre muito rica essa discussão, porque é um conceito aberto, né? A gente tem esse conceito de faculdade, mas a hora que você entende que tem a ver com a casa, né, que a gente está vivendo, que é esse planeta, é muito mais amplo, né? Então... Eu tenho um grande amigo, e ele é conselheiro da Casa Nietzsche também, o Paulo Roberto da Silva. Ele é um pesquisador, professor de economia da UF, e ele, desde 2008, vive na simplicidade voluntária, e ele decidiu não mais atuar no corpo docente. Ele, por entender que não faz sentido, né, a economia, né, ser baseada na escassez, né? Na verdade, não é a economia, é o sistema financeiro, né? Porque a economia, ela é diferente, né? Vocês viram aí que não tem nada a ver com o sistema financeiro atual. Então, ele escreveu até um livro, Consciência e Abundância, que é um livro muito interessante, onde e tem vários vídeos dele também no YouTube, eu vou compartilhar depois com vocês. É muito interessante esse debate. Vamos seguir, Ju? Vamos. Então, agora nós temos um videozinho para animar, né? Um pouco também. Se a gente fez uma meditação, então agora vamos lá. Então deixa eu puxar aqui. Esse vídeo, ele vai ser um pedacinho do vídeo que vocês vão ver na íntegra depois, tá? Que é o... peraí, que deu uma escapada aqui do ponto que eu queria mostrar. Então, só um minutinho. Estou aqui com essas dificuldades técnicas. Vamos ver se o som vai entrar. E se meu mouse não está ajudando. Pronto, começa aqui. Então, é um pedacinho do vídeo Dinheiro como Dívida, que depois vocês vão ser convidados a assistir na íntegra durante a semana, tá? Então, a gente separou um pedacinho que conta a história do dinheiro
do ourives, né? Então, eu vou tirar aqui esse fone para ver se melhor. Vamos lá. The Goldsmith's Tale. Once upon various times, pretty much anything was used as money. It just had to be portable, and enough people had to have faith that it could later be exchanged for things of real value, like food, clothing, and shelter. Shells, cocoa beans, pretty stones, even feathers have been used as money. Gold and silver were attractive, soft, and easy to work with, so some cultures became expert with these metals. Goldsmiths made trade much easier by casting coins, standardized units of these metals whose weight and purity was certified. Well, to protect his gold, the goldsmith needed a vault, and soon his fellow townsmen were knocking on his door, wanting to rent space to safeguard their own coins and valuables. Before long, the goldsmith was renting every shelf in the vault and earning a small income from his vault rental business. Years went by, and the goldsmith made an astute observation. Depositors rarely came in to remove their actual physical gold, and they never all came in at once. That was because the claim checks the goldsmith had written as receipts for the gold were being traded in the marketplace as if they were the gold itself. This paper money was far more convenient than heavy coins, and amounts could simply be written instead of laboriously counted one by one for each transaction. Meanwhile, the goldsmith had another business. He lent out his gold, charging interest. Well, as convenient claim check money came into acceptance, borrowers began asking for their loans in the form of these claim checks instead of the actual metal. As industry expanded, more and more people asked the goldsmith for loans. This gave the goldsmith an even better idea. He knew that very few of his depositors ever removed their actual gold, so the goldsmith figured he could easily get away with lending out claim checks against his depositors' gold in addition to his own. As long as the loans were repaid, his depositors would be none the wiser and no worse off. And the goldsmith, now more banker than artisan, would make a far greater profit than he could by lending only his own gold. For years, the goldsmith secretly enjoyed a good income from the interest earned on everybody else's deposits. Now a prominent lender, he grew steadily richer than his fellow townsmen, and he flaunted it. Suspicions grew that he was spending his depositors' money. His depositors got together and threatened withdrawal of their gold if the goldsmith didn't come clean about his newfound wealth. Contrary to what one might expect, this did not turn out to be a disaster for the goldsmith. Despite the duplicity inherent in his scheme, his idea did work. The depositors had not lost anything. Their gold was all safe in the goldsmith's vault. Well, rather than taking back their gold, the depositors demanded that the goldsmith, now their banker, cut them in by paying them a share of the interest. And that was the beginning of banking. The banker paid a low interest rate on deposits of other people's money that he then loaned out at a higher interest. The difference covered the bank's cost of operation and its profit. The logic of this system was simple, and it seemed like a reasonable way to satisfy the demand for credit. However, this is not the way banking works today. Então, isso daí é só pedacinho, né, para mostrar a evolução do sistema bancário, né? Como que ele surgiu e como que isso foi se consolidando, né? Deixa eu só voltar aqui a minha tela, senão ficou meio doido. Essa coisa de ter vários monitores, às vezes, me confunde um pouco. Espera aí. Pronto. Aqui. Beleza. Então, agora a gente vai, baseado nesse filminho, né, ele traz essa introdução, mas eu queria trazer um pouco mais para vocês sobre a história do dinheiro, né? Então, o dinheiro, ele tem uma história bem longa já na nossa... Desde o começo do humano como humano, aí, né? Mais ou menos 5.000 a.C., na Suméria, já tinham esse conceito de você poder entregar a colheita da agricultura e receber um papel que indicava ali um comprovante. Não era um papel na época, nem tinha, né? Tinha uns papiros
mas era um comprovante da entrega da sua colheita. Porque nessa época foi quando a agricultura começou a se popularizar, né? E com a agricultura crescendo, tinha uma baita abundância de recursos, né? Porque antes disso, os seres humanos viviam muito nessas comunidades de coletores e caçadores, né? Foi mais ou menos nessa época que a gente começou a ficar preso a uma terra e plantar, né? E o Antigo Egito e na Suméria que isso começou a se fortalecer. E então nessa hora que começou a ter mais essa possibilidade essa necessidade de contabilizar essa abundância de recursos que surgia da agricultura, né? Mas foi bem depois, mais ou menos 700 a.C., é que o dinheiro chegou a esse formato aí de moeda de metal, né? Que a gente conhece, que ficou conhecido, né? Hoje a gente ainda tem a moeda de metal, né? Ele começou como ouro, mas antes disso ele já foi em vários formatos, como a gente viu ali no vídeo, desde conchas, até o próprio sal já foi usado como dinheiro, né? Teve vários tipos de artefatos aí que foram usados como dinheiro em várias culturas. E foi, assim, a religião católica foi uma das grandes responsáveis por disseminar esse conceito, né, na cultura que foi se espalhando, também com o conceito do dízimo, né, que passou a ser obrigatório aí por volta de 300 depois de Cristo, e também a religião ela começou a ter muitas propriedades, né, começou a ter muitos recursos, muito dinheiro dos seus fiéis e para construir, né, as grandes catedrais também. Então, o que aconteceu foi que na Idade Média, onde teve essa crise, né, depois da peste bubônica também, teve várias crises ali, o dinheiro ele perdeu um pouco menos a importância e as terras voltaram a valer mais, né, tanto é que tinham os feudos, né, o feudalismo, mas lentamente a burguesia foi retomando o comércio, né, entre os feudos, e o dinheiro voltou a se tornar valioso, né? Até que teve a Revolução Francesa, e aí na Revolução Francesa, já associada com a revolução trazida pela prensa, né, pela imprensa, né, onde a gente já tinha a possibilidade de imprimir coisas em grande quantidade de papel, livros, né, que veio essa ideia o dinheiro de papel começou a se popularizar muito, né, nessa época. E foi nessa época também que surgiram, esse filminho conta a história, né, que começaram a surgir os bancos, né. No século XX é que começaram os bancos eletrônicos, começou a ter caixa eletrônico, começou a ter dinheiro digital, né, que até então não existia. Só tinha essa ideia dos cheques, né, e era muito no papel. E aí em 2007 surgiram as criptomoedas, e o primeiro aí o famoso Bitcoin, né, que a gente vai falar um pouquinho no terceiro encontro das criptomoedas, mas é já um modelo de dinheiro digital distribuído, onde não é mais centralizado na mão de governos, né, nem de bancos. Então, assim, isso é um pouco do histórico, lógico que tem muito mais refinamentos que daria para a gente falar e entrar, né, mas essa traz a história da evolução. Esse filminho que vocês vão ver depois, ele também refina um pouco mais essa história, dá para vocês acompanharem lá, né? Mas assim, então o que é dinheiro afinal, né? A gente gosta muito dessa definição do Bernard Lietaer, né, que é um economista que faleceu em 2017, mas ele inspira muito o nosso trabalho, e ele tem uma visão assim sobre a economia que casa muito com o que a gente acredita. E ele traz, então, essa visão que o dinheiro é um acordo, tá? Então, ele é um acordo comunitário para uma comunidade que vai usar alguma coisa, algum objeto, algo, né, como meio de trocas entre recursos e serviços. Então, não é uma troca direta, né? Não é, a troca direta é o escambo, mas quando você tem alguma coisa intermediária, isso daí passa, então, a ser aceito como dinheiro, né?
E ele tem essas 3 propriedades clássicas aí da economia. Então, ele serve como unidade de medida, né, de valor. Então, você sabe, isso daqui custa R$10. Então, você tem uma ideia de que, se isso custa R$10, se eu for comprar isso daqui em São Paulo, ou for comprar na Bahia, vai ser mais ou menos R$10. Então, é uma forma de medir o valor das coisas. E também funciona como reserva de valor, ou seja, você sabe que se um negócio vale tipo R$100, você espera que no dia seguinte ele não vai valer 10, né? Então ele mantém, você consegue manter o valor das coisas e com isso, de certa forma, acumular, né, uma quantidade de dinheiro aí e saber quanto que você tem de valor. Então o dinheiro tem essa propriedade, ele não pode mudar muito rápido de valor. Se ele mudar muito rápido, a economia fica muito instável, né? A gente teve situações no Brasil onde aconteceu, né, inflação galopante, coisa assim, e aí o dinheiro fica muito frágil e perde essa propriedade. Então é importante ele poder reservar o valor. E a terceira propriedade é meio de troca, né, que é justamente você poder trocar com outras pessoas, comprar e vender coisas com ele, né? Então essas 3 propriedades são clássicas aí, propriedades do dinheiro. Mas o dinheiro tem vários problemas, né? E aí é a fonte da crise planetária que a gente está vivendo também, né? Começa por essa questão da falsificação, né? Da centralização e do anonimato, que são características do dinheiro hoje, né? Do dinheiro como ele está hoje. Então, os governos têm os bancos, os governos têm essa necessidade de impedir que o dinheiro seja falsificado, que seja copiado e criado pelas pessoas que não sejam autorizadas, né? Então, por isso que tem dizem, né, que essa necessidade de evitar a falsificação é o que justifica o dinheiro ser centralizado e produzido pelos bancos e pelos governos, né? Que isso é uma coisa que as pessoas pensam, é muito comum de pensar, quem que produz o dinheiro de um país, né? Muita gente acha que é o governo, mas, na realidade, grande parte do dinheiro é produzido pelos bancos. Os bancos é que são o maior difusor assim, de dinheiro, que geram acesso ao dinheiro. Então, isso daí já é uma coisa que as pessoas vão... É uma desmistificação que tem, né? Inclusive, nos Estados Unidos, a Casa da Moeda é uma empresa privada, que produz o dinheiro. Então, não é nem do governo, né? Aqui no Brasil, se não me engano, ela é uma empresa governamental. Então, o outro problema muito grave do dinheiro é o anonimato, né? Ou seja, ninguém sabe exatamente quanto que outra pessoa tem de dinheiro, né? Então, isso permite todo esse tipo de problema de lavagem de dinheiro, de crimes, de pessoas muito, muito ricas chegando e podendo acumular muito, muito dinheiro sem que ninguém tenha conhecimento disso. Toda a parte da corrupção, né, se torna possível, né? Então, essas características do dinheiro, elas trazem várias consequências, né? E a característica hoje mais marcante e que gera esse problema mais crítico, né, que a gente vai ver nesse filme também em detalhes, é que o dinheiro é baseado em dívidas. Como assim, né? Então, para cada dólar que é produzido hoje pelos bancos, são gerados $2 de dívidas. Ou seja, a quantidade de dinheiro, de dívidas que existe, é maior do que a quantidade de dinheiro que existe para pagar essas dívidas. Então, não existe dinheiro suficiente para pagar as dívidas que existem, tá? Então, isso é uma constatação muito, muito maluca, né? Se você pegasse todo o dinheiro do mundo hoje em espécie, né, o dinheiro em papel moeda circulando no mundo inteiro, em dólares, você tem na faixa de 10 trilhões de dólares, tá? Agora, se você pegar os dinheiros positivos nas contas bancárias do mundo inteiro, você tem aproximadamente 50 trilhões, tá? Ou seja, você tem aí 5 vezes mais o dinheiro positivo nas contas, né? Ou seja, já começa que é impossível sacar. Se todo mundo quiser sacar ao mesmo tempo, não tem dinheiro para sacar. Isso daí
todos os bancos sabem, vocês vão ver no filminho também, como que isso é um problema, né? Porque os bancos têm poder de criar muito mais dinheiro do que eles têm em reserva, né? Então, já tem esse problema. Agora, se você pegar a quantidade de dinheiro de negativos, de dívidas que tem nas contas do mundo inteiro, considerando também dinheiro especulativo, de bolsa de valores, derivativos, né, ações, você tem uma faixa de 500 trilhões. Ou seja, 10 vezes mais do que a quantidade de dinheiro positivo que existe. Não existe dinheiro, como eu falei, para pagar essas dívidas que existem no mundo, né? Então, o que as pessoas fazem é rolar a dívida, né? Ficar pagando um pedacinho por mês e tal, e aí com isso... Só que o problema é que essas rolagens têm juros, né? Todo empréstimo que você faz no banco, ele vem com um monte de juros. E o banco, ele cria, na verdade é isso, quando você vai fazer um empréstimo, ele cria o dinheiro para você, né? Isso as pessoas não entendem, mas quando você vai num banco e pede 10 mil reais de empréstimo, esses 10 mil reais são criados para você na hora, pelo banco, com base numa propriedade, em geral, num carro, ou que eles chamam de colateral, né? Então, mas esse dinheiro é criado na sua conta. E quando você paga a dívida, a única coisa que o banco pode considerar de lucro é os juros. Mas o dinheiro que você devolveu, na prática, ele é destruído. Tá? Isso é uma coisa que ninguém consegue entender. Como assim destruído? Porque aquele dinheiro não existia na prática, ele foi criado para você, né? Então, isso daí é uma coisa muito louca, porque o dinheiro é criado para te fazer um empréstimo, mas não é criado o dinheiro para pagar os juros. Então, de onde vem esses juros? Né? De onde você vai tirar esse dinheiro? De alguém. Alguém não vai conseguir pagar o seu empréstimo. Algumas empresas vão falir, obrigatoriamente. Tá? Então, esse é um modelo de escassez que a gente trabalha. O dinheiro ele é criado para ser escasso. Ele é criado para faltar. Ele é criado para que as pessoas em série vão cada vez mais pessoas falindo, cada vez mais pessoas sendo excluídas do sistema. Por isso que o capitalismo já, do jeito como ele é hoje, já teve mais de 300 crises no mundo inteiro, onde o governo precisa fazer um reset das dívidas dos bancos, das pessoas muito endinheiradas. Isso aconteceu várias vezes na história. Tá? E isso gera, então, essa desigualdade crescente, ou seja, a pirâmide vai ficando cada vez mais pontiaguda. Vai tendo cada vez menos gente no topo e cada vez mais gente embaixo ali na pobreza, né? Então, essa que é a pergunta, né? Para quem serve? Está a serviço de quem essa economia, né? Estou vendo que tem umas perguntas aqui no chat, mas eu vou pegar as perguntas depois, daqui a pouquinho, tá? Ou seja, para quem essa economia está servindo, né? Será que tudo precisa ter um dono? Será que esse modelo de posse, ele vale para tudo? Será que a gente pode ter posse sobre as pessoas? Será que a gente pode ter posse sobre todas as terras? Será que um indígena não merece ter uma terra que não tem dono, né? Será que tudo pode ser parcelado como se fosse um investimento? A gente pode picotar tudo e transformar em investimento? Será que faz sentido pensar dessa forma no planeta, né? E será que tudo pode ser comerciado livremente, trocado de mãos livremente? Faz sentido trocar de mãos a liberdade das pessoas? Faz sentido comprar a liberdade das pessoas? Comprar e vender, né? Então, são questões aí que a gente traz para reflexão, né? E aí, o que a gente vai fazer agora, com base nessa conversa que a gente teve, é umas salinhas de grupos para a gente conversar sobre isso que foi trazido, focando em responder essa pergunta: o que é para você capital, valor e riqueza? Tá? Então, eu vou parar de compartilhar aqui, eu vou mandar a pergunta depois dentro das salinhas, e a gente vai criar salas, aproximadamente 4 pessoas por sala, e vocês vão ser teletransportados pela primeira vez aqui. Então, a gente faz sistema do Zoom, né? O Zoom, ele tem esse nome por causa do teletransporte, né? Então, vocês vão se acostumar. Tem vários momentos aqui no curso que a gente fica
indo e vindo, que dá até tontura, mas faz parte. Então eu criei 7 salas, mas acho que eu vou tentar criar 6, acho que fica melhor. Tá, então eu vou iniciar as salas, e aí vocês cliquem no botão que vai aparecer para você ser... Júlio, fala quanto tempo eles vão ter. Então, são 5 minutos, tá, para conversar sobre para chegar na definição desses 3 termos, o que é capital, valor e riqueza para vocês, tá, dentro do grupo. Então, conversem, aí tenta escolher uma pessoa no grupo que depois vai querer trazer essa pergunta aqui para trazer as respostas do grupo, né? Tenta escolher uma pessoa que vai ser o porta-voz, tá? E depois a gente vai colher algumas vozes aqui, tá bom? Então, bom teletransporte para vocês. A gente vai avisar quando faltar 1 minuto, tá bom? Tá, vamos nós. É só clicar no botão que apareceu aí, e vocês vão se teletransportar. Tem algumas salas, deixa eu dar uma pausa aqui. A ideia de uma cidade, transações, né, por onde se transita, ou alguma coisa que possa ser transitada, né, e pode estar vinculado também a uma ideia de necessidade ou aquilo que é capital, que é fundamental mesmo para algo existir. O valor, aí para mim, assim, né, tem essa questão da utilidade, né, é uma coisa que é pautado pela possibilidade da troca também, ou de uma comparação, né, alguma coisa que eu consiga comparar com outra coisa. E a riqueza, foi falado sobre a ideia de riqueza como acúmulo, ou como também estilo de vida, né, uma forma de se entender e lidar com a própria vida. E no meu entender, eu coloco a riqueza também como a ideia de algo que possa alimentar a minha potência, alguma coisa que me alimenta e que me torna mais forte, mais potente diante do mundo para, enfim, prosperar mais e ser mais saudável, etc. Resumidamente. Legal. Gratidão, Vinícius. Mais alguém? É só levantar a mão pela lista de participantes, clica na lista de participantes e clica em levantar a mão. Também convidando as pessoas que não tiveram oportunidade de falar nos grupos, se quiserem trazer no chat, também fica à vontade, tá? Mais alguém? Não estou vendo nenhuma mãozinha. E só para dizer a vocês também que o chat vai ficar salvo, tá? E ele fica disponível para vocês também. Áurea, como é que foi para vocês? Ai, gente, eu não queria falar de novo, mas estou falando de novo. A gente só falou um pouco do capital, na verdade, nem deu tempo de a gente falar dos outros, então vou dar mais ou menos. O capital a gente colocou como um recurso monetário, o acúmulo que impulsiona e gera circulação. E daí, quando a gente passou para o valor, eu tentei equiparar o capital não só sendo como monetário, sendo também como a gente pode ter capital de saúde, capital de outras fontes, né, de riqueza. E então, eu vejo o valor como uma importância que a gente dá para um capital, entendeu? E a riqueza eu vejo como um acúmulo de importâncias, são um acúmulo de valor, entendeu? Porque aí quando você tem muito de uma coisa, você tem uma riqueza daquele valor, entendeu? Eu vejo assim. Gratidão, Áurea. E a Lívia? Como é que foi o grupo de vocês, Lívia? Oi, eu tô sem imagem aqui, minha câmera deu problema, mas acho que vocês estão me ouvindo, né? Uhum. Então, a gente está começando também, assim, a imagem estava começando a ficar mais clara quando a gente teve que voltar, né? Mas, enfim, o capital também, a gente chegou ali num consenso de que o dinheiro, né, tem algo mais relacionado ao que é institucional, né? A moeda,
mesmo. O valor é como num crescente, assim, né? A gente enxergou como num crescente. Então, o valor, falou-se ali de expansão, de relação, daquilo que a gente considera, né? Mas que também é atribuído de um ponto de vista individual, a partir de um ponto de vista individual. E a riqueza, justamente, é esse potencial, né? Esse acúmulo que acho que os outros participantes aí que já falaram também, né, mencionaram, né, que pode ser também encarado não só, né, uma riqueza aí, relacionada ao dinheiro, mas também, né, em várias outras áreas da vida. Foi isso. Obrigada. Muito legal. Mais alguém quer trazer? Lígia. No nosso grupo também não deu tempo para todo mundo falar, mas a Andrea trouxe essa questão do capital ser muito além do capital dinheiro, né? Mas o capital humano, e ela entrou nas outras possibilidades de capital. E a gente também falou sobre essa questão, porque assim, entra um pouco em posse também. Essa questão, assim, o quanto que, né, o valor das coisas, né? Assim, que uma árvore cortada no chão vale mais do que uma árvore plantada, uma baleia morta vale mais do que uma baleia viva. E aí a gente chega na pergunta do que é riqueza. Eu acho que daí a terceira pessoa ia conversar um pouco sobre isso também, daí caiu, a gente voltou para cá. Mas eu gostei muito de começar essa conversa. Gratidão. Eu lamento aí que teve esse corte, mas assim, foi o que deu para tecnologia, às vezes tem essas coisas, né? Então, tem mais alguém que quer trazer? A gente vai ter a oportunidade também de continuar essa conversa no Facebook, no WhatsApp. A gente gosta muito de participar dessas conversas, então as pessoas que quiserem trazer nas redes também a gente vai complementando, aí trazendo um pouco das nossas visões, né? Mas acho que gostei muito do que o pessoal trouxe aqui. Acho que está bem alinhado assim com coisas que a gente enxerga também. Diana levantou a mão. Então, eu também não queria falar assim seguido, não, mas eu não consegui falar no grupo. Eu anotei algumas palavras, eu estava ouvindo e ia trazer, né? Então, o que eu anotei foi o seguinte: o capital é como se fosse um bem para troca. É algo que se tem, que pode se fazer uma troca. Assim, isso que eu anotei, bem para troca. O valor, o que eu anotei em valor foi relativo. É completamente relativo. Que é para mim, para o outro, para momentos diferentes. Foi a única palavra que eu anotei. E a riqueza eu anotei 2 aspectos, né? A primeira frase eu anotei mais que precisa, aí cortei o preciso, mais que seria consegue consumir, eu só coloquei consegue. E embaixo eu coloquei abundância. E alguém falou agorinha mesmo, que é aquele que quando você tem muito daquilo, você tem a riqueza. Então, se você respira num lugar que o ar é muito bom, você é rico, porque você tem um ar fresco. E aí qualquer coisa é riqueza, que é a abundância, que é o que é do planeta, né? A abundância. E, de fato, a gente não tem mais ar do que consegue respirar, ou tem, né? Mas, enfim, aí já é para outro momento. Mas eu queria trazer isso aí até para conseguir me colocar mesmo. Graças. Muito bom. Então, de novo, não tem uma definição, né, desse conceito. Eu vou avançar um pouco aqui.
tem uma visão assim que a gente traz, mas que também está muito alinhado com o que foi falado aqui, né? Que é essa associação que a gente faz com presente, passado e futuro, né? Então, o valor, ele está associado com essa nossa experiência passada, né? Então, tipo, aquilo que você se relacionou no passado e que foi importante para você é alguma coisa que você vai dar valor, vai dar mais valor. Então, ele está muito ligado também com essas experiências passadas, né? E o capital, ele já é uma forma de você avaliar o presente, você enxergar que recursos que você tem agora, disponíveis agora, né? Então, você tem, pode ser de várias dimensões também, né? Você pode ter, eu tenho um capital de água, eu tenho um capital de comida, de dinheiro, de saúde, de educação. Então, realmente, ele é uma forma de você medir o que está disponível agora, né? Então, a gente enxerga ele associado com o presente. E a riqueza, ela está associada com essa visão de futuro, né? Então, numa economia da escassez, ela pode estar relacionada a esse acúmulo, né? Do tipo, quanto tempo eu vou conseguir sobreviver com esse acúmulo que eu tenho aqui, né? Então, é uma visão de futuro, de quanto tempo você sobrevive. Mas, numa economia da abundância, ela pode estar ligada com a capacidade do coletivo de sobreviver ao futuro, né? Então, aí já está associado com a abundância que está sendo gerada para esse coletivo. Então, é uma forma de ver, né? Que eu acho que está bem complementar com o que foi falado. E essa discussão, ela não é uma discussão fechada. Tem muitos autores na economia que falam coisas muito diferentes sobre isso. Então, é muito legal conversar sobre isso, né? Conversar sobre como que a gente dá valor para as coisas, como que a gente avalia quem tem mais e quem tem menos, né? Os acúmulos, e como que a gente avalia o que tem à disposição, né? Para o que a gente precisa fazer. Então, é bem por aí que a gente enxerga que faz sentido, mas, de novo, não é um conceito fechado, né? Então, aí, agora a gente traz um pouco da revisão, né? É só um ahá aqui que eu trago para vocês, né? Esse curva do esquecimento, né? Tudo que a gente aprende, né? Imediatamente a gente está lembrando de tudo. Mas 20 minutos depois a gente só grava 58%. 1 hora depois, 44%. 9 horas depois, 36%. Um dia depois, 33%. E um mês depois, a gente só grava 20% do que foi visto, né? Então, é importante a gente estar, depois daqui, também estar falando, estar revendo, vendo os filmes, debatendo, para tornar cada vez mais rica o nosso aprendizado coletivo, né? E aí, Ju? E aí, revisar aí tudo que a gente viu hoje até agora, né? Os fundamentos sobre economia, teoria de Gaia, ecologia profunda, a grande virada e a regeneração planetária, a história do dinheiro, sistema financeiro, capital, valor e riqueza. E a gente traz para vocês, para continuar em casa, né? A gente traz 3 convites. Assistir o documentário The Man, que vai estar no nosso drive coletivo. Assistir o documentário Dinheiro como Dívida, que a gente vai botar o link para vocês. Tem no YouTube e é legendado. E assistir o documentário The Money Fix, que também tem no YouTube legendado. Então, são 3 indicações para a gente, porque a gente vai ficar 2 semanas sem se ver, né? Porque a semana que vem é Dia dos Pais. Então, a gente vai ter aí um espaço de 2 semanas. Então, é legal, assim, se quem puder. E quem puder também trazer esses debates lá para o nosso grupo, tá? Já estou colocando já as coisas lá no Facebook.
Vocês receberam um link por e-mail e pelo WhatsApp, tá? Eu mandei para vocês. Por favor, entrem lá para a gente continuar por lá. De novo, lembrando que essas atividades são um convite, né? A gente não é obrigatório fazer nada, mas é que é divertido esse convite, porque vocês vão receber depois, ter a oportunidade de receber na moeda que a gente vai criar, né? Por completar essas atividades. E esse que vocês vão receber, vai ser possível depois usar essa moeda até fora do curso para adquirir também outros serviços e produtos interessantes na rede. Então, a gente vai gamificar todas esses convites para casa, a gente vai gamificar e vocês vão ganhar pontos. Júlio, no início da aula, do curso, a Andrea Neri, ela fez uma pergunta se a gente vai falar sobre organização. Governança, desculpa, governança, perdão. A gente fala um pouquinho de governança no encontro 3, né? Mas assim, a gente não vai entrar profundamente, a gente fala só o necessário para entender as ferramentas que a gente tem para fazer a gestão das moedas, né? Então, não é um foco do encontro, mas se for uma necessidade, se as pessoas sentirem necessidade de expandir um pouco mais, a gente pode expandir. Lembrando que a gente tem também um outro curso no nosso coletivo, que é um curso de gestão auto-organizada, usando a metodologia O2, que é derivada da sociocracia e da holacracia. E esse curso vai ter daqui a 2 semanas, no dia 16 de agosto. Então, é um curso de dia inteiro, sábado inteiro, hardcore. E a gente convida vocês também, quem tiver interesse, a participar. Tá bom? E também a gente vai ter umas salas no Zoom, que a gente chama de conitições, toda segunda, às 19h30. A gente vai colocar lá para vocês no grupo. Para a gente, é uma sala de apoio também, para a gente conversar sobre vários assuntos. Então é isso, assim, a gente vai ter outros canais além daqui para estar conversando, e vocês podem também solicitar os temas e a gente pode ir tecendo juntos. Agora tem uma dinâmica divertida para a gente fazer aqui, que é a dinâmica para definir o nome da nossa moeda. E a gente eu vou usar uma ferramenta que chama Mentimeter. Então, no encontro que vem, a gente vai construir juntos, vocês vão participar disso, da plataforma. A gente vai abrir essa plataforma e criar essa moeda. E hoje a gente vai criar o nome dela. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui no chat um link para vocês. Então, cliquem nesse link. E aí vocês vão entrar numa página e vai ter a oportunidade de digitar 3 sugestões de nomes para essa moeda. Então, vamos colocar um nome bem criativo, divertido, que vai ser o nome da moeda que a gente vai criar no encontro que vem. Então, entre nesse link, eu vou colocar projetado aqui, e aí a gente coloca os nomes que vocês gostarem. Coloca até 3 nomes e eles vão aparecer aqui na tela. Então, a gente vai ver os nomes mais interessantes que saíram aí, o mais votado, o mais escolhido aí. A gente vai trazer como nome para a nossa moeda. Isso é para agora, Júlio? Isso, cliquem agora no chat, nesse link, e aí digitem esses 3 nomes, e a gente vai escolhendo aqui os nomes mais votados aí, vão entrar, né? Como o nome mais votado, fica o nome sugerido da moeda. Legal, tá saindo uns nomes bem bacanas aqui, hein? Abundância. Luz, adorei luz. Luz, sonho, fluxo. Gaia. Bônus, hora trabalhada. BHT. Confiança, dádiva,
Watts. Joule. Rica. Gaia. Por enquanto, ó, luz, conexão, amplitude, confiança e Gaia estão na frente. Aham. Então vamos lá, tem 11 votos já, 12, vamos lá, 14. A amplitude está ampliando a vantagem. Amplitude, Gaia estão maiores. Gaia agora passou à frente. Pra frente. Vamos lá, gente. Como é que vota? Clica É só no clicar link. que está no chat ou acessar esse endereço mente.com e digitar esse código 960029. Aí você pode digitar 3 nomes, 3 sugestões de nome. Isso eu fiz, mas para votar nos nomes que foram feitos, eu não sei como que faz. Não, na verdade, Não. a quantidade de nomes mais solicitados fica maior na tela, então a gente está vendo pelo tamanho. Entendi. Então, é uma São os nomes repetidos. Aí vai ficando maior. Se você gostou de algum nome e quer votar nele, é só digitar esse próprio nome como sugestão. Foi todo mundo já? 19. Tem 19, a gente tem 27 participantes. Vamos dar mais um minutinho para ver se tem mais alguns votos. Quem não votou. Ah, eu quero votar de novo. Você quer luz, né? Eu quero luz. Já saquei. Tá. Carbono Rap, olha só cada nome. Achei o máximo. Dos Crias. Prometeus. Eu gostei de Lux. Amigo Free. E o Amoé? Achei assim, muito sugestivo, Amoé. Amoé. Que legal. Nós férteis, olha, bonita. Quilo, uau. Dá para ver quantos votos tem cada um, Júlio? Eu consigo ver aqui no painel depois. Tá. Tá mudando. 21. Eu acho que o que está no meio deve ser o maior, né? É. Meu voto já foi computado? Você já escreveu lá? Eu não estou conseguindo ver aqui, que eu estou projetando a tela. Depois eu vejo. Já votei, mas eu não estou... Procurei a resposta no e-mail, mas não veio como... Veio para ver os resultados, mas não mostra a página de resultados propriamente dita. Não, não vai no e-mail, não. Ele aparece só aqui na tela que está compartilhada. Ele só está dizendo como você está se saindo e diz aqui o nome para a nossa moeda. E fica mostrando todas as palavras. Isso, é isso mesmo. É isso. Então, acho que temos aqui já um equilíbrio, hein? Gaia parece que ganhou, hein? Alguém mais vai querer votar? Falta ainda 6 pessoas. Eu não vou votar porque eu estou projetando a tela, mas... O Estácio disse que não... É porque as pessoas estão entendendo que votar é votar em alguma coisa depois que escreve. Não, é só escrever o nome das suas sugestões, e aí o nome é computado. É. Então, Gente, cliquem aí nesse link, só escrevam, só. Se tem algum nome desse que você gosta mais, você escreve ele que você está votando nele. Isso. Me dá um minutinho que eu vou voltar, porque eu não estava entendendo como eu não estava conseguindo achar como votar. É só clicar aí nesse link no chat. Só isso. Aí ele vai te direcionar para uma página onde você tem 3 campos. Nesses 3 campos você coloca as palavras que você acha que tem mais a ver com o nome da moeda. Não, isso eu já tinha feito. Eu já tinha colocado os 3 nomes. Então é isso. Então, ok. Agora é acompanhar com a gente aqui, viu? Essa tela linda. A tela realmente é linda. Beleza. Vou até tirar uma foto da tela. Eu vou mandar depois para o grupo.
Muito bom. 24, eu acho que já está definido, né? O Gaia, Então, beleza. Foi. O Gaia... Então, nossa moeda é Gaia. Uhul! Tá bom. Sabe com quantos votos? Deixa eu ver aqui, eu acho que eu consigo ver a lista aqui dos resultados. Deixa eu ver onde é que ficou. E legal que em cada turma a moeda está com um nome diferente. Primeiro foi Confiança, depois Fluxo e agora Gaia. São as conexões, né? Incrível isso. A confiança no fluxo em Gaia. Fechou. Eu não consigo ver o resultado. Eu consigo baixar o arquivo, mas eu não consigo. Baixa a foto, então, para a gente botar lá no grupo. Vou baixar. E já depois eu foto. Então, muito bem. A gente está escolhido o nome. E agora a gente continua aqui para o nosso encerramento. Então, a gente tem uns minutinhos a mais para a gente contar como é que a gente está saindo. Convite para a gente abrir o microfone, falar um pouco aqui, como é que foi a experiência para vocês, esse começo. Se vocês têm alguma dúvida em relação também, né, ao procedimento das salas, do grupo do Facebook, enfim. Tá tudo ok para vocês? Aí a gente pode fazer aquele mesmo esquema, levanta a mão pela lista de participantes, só para a gente não ficar conflitando voz com voz, né? Então, levanta a mão pelos participantes e a gente vai abrindo aqui para dar como é que você está saindo hoje, como é que foi para você a experiência. Daniela. Olá. Então, interessante começar esse percurso. Eu acho que estou saindo intrigada com o aspecto social, até nesse momento de criar uma moeda, né? Eu entendo quase nada, assim, eu também fiz o Gaia há muitos milhões de anos atrás, na primeira turma, o Gaia Education, né? E eu lembro dessa coisa do lastro, né? Então, o lastro digamos assim, do que esse capital, que é o lastro. Agora eu fico pensando qual é o capital, qual que é o lastro social, né? Não sei se a gente pode falar nisso, né? Porque eu acho que talvez seja uma das partes, né? Criar o operacional, o procedimental, né? Mas como tem essa cola, essa liga, né? Que realmente é que tem essa liga de confiança, né? Então, quais são esses lastros sociais mesmo, né? Que sustentam essas novas economias, né? Então, eu saí instigada com esses temas. Gratidão, Daniela. Esse assunto a gente vai ver bastante no segundo encontro, que é o próximo, né? A gente vai falar sobre os tipos de moedas, se tem lastro, se não tem, qual que é o impacto disso, né? Mas é bem importante essa discussão, porque é entender de onde que emerge a confiança na moeda, né? Que é o ponto-chave. Porque a moeda ela só vai ter valor e ser usada se existir confiança nela, né? Então, qual é o tipo de lastro para essa confiança? Se é um lastro físico, se é um lastro relacional, né? A gente vai ver bastante no próximo encontro. Gratidão. Cláudia. Então, eu saio bem feliz com a riqueza desse encontro, muito bacana. Estou aí super cheio de expectativa, não quero até manejar um pouco com a nossa jornada. E quero pedir licença para sair mais cedo, porque o dia aqui está começando e eu estou cheia de compromissos, tá? Mas gratidão, adorei estar aqui com vocês. Um beijo. Beijo, querida. Mais alguém quer levantar a mão? Vai trazer como é que está saindo hoje? Contar para a gente. Vinícius, Vini. Puxa, fiquei muito feliz, estou saindo alegre de ter aprendido mais coisas.
gostei muito das referências, dos filmes, dos livros. E estou feliz também que a gente não vai ter encontro na semana que vem, porque vou estrear uma peça dia 14. A gente está cheio de coisa, tá muito maluco. E aí, como vai ganhar uma semaninha a mais, eu vou conseguir me dedicar melhor para esse projeto também. E aí a gente fazer tudo com calma. Então, tô bem animado e quero chegar muito nesse assunto da segunda aula aí, do lastro, que é onde a coisa mais me pega, assim, me intriga e acho que é muito, muito interessante, pertinente a gente aprofundar esse assunto todo. Muito grato pela aula, pela exposição e pelas trocas. Valeu. Gente, antes da gente prosseguir, vamos tirar uma foto, porque tem gente que já está saindo. Eu queria muito fazer um print aqui da tela para a gente botar lá no grupo. Então abram os vídeos. Abram os vídeos! Abra o vídeo, abra o coração. Arrumem os cabelos, batonzinho. Vamos lá, sorrindo e abrindo o coração. Maria e Lígia não estão podendo? X! Pronto. Vou colocar lá pra gente. Pronto. Próximo. Ana. Então, pessoal, eu estou saindo com um sentimento de nutrição. Eu acho que se eu fosse pegar um elemento da natureza, eu diria terra. Se eu tivesse num lugar de mais firmeza, de nutrição, né? E ao mesmo tempo de acolhimento, né? Porque é tudo isso, eu acho. E aí eu falei da confiança, né? Foi engraçado que eu votei, né? Eu falei Gaia e aí eu ouvi Gaia, eu falei, olha só. E aí eu botei confiança. E depois o outro, eu não me lembro exatamente qual foi o nome que eu botei, mas era alguma coisa de todos juntos, assim, eu não sei o que acabou saindo, o terceiro. E aí você falou de confiança. E confiança tem uma história aí, né? Então vai ser legal trazer isso. E aí eu também... E tal que eu entrei. É por isso que eu fico fechada aqui. Mas eu também levo a confiança desse lugar de estudo bem legal que eu entrei. Foi o que eu falei. Um lugar onde vai dar para expandir brincando, se divertindo. E aí, gratidão por isso. Passa a palavra. Gratidão, Diana. Pedro Lucas, como é que você está saindo hoje? Como é que foi para você? Bom, eu estou saindo bem mais leve do que eu entrei, né? Acho que a gratidão é algo que define bastante, mas assim, uma outra palavra que aparece muito, né? Que traz um sentido talvez mais pleno para esse sentimento, que é confiança. Confiança no coletivo, a confiança nos processos de Gaia, né? Em suma, a confiança nas relações e acho que isso que vai nortear, sobretudo, né? As nossas relações a partir de então. Gratidão e confiança. Passa a palavra. Meu querido, muito bom. Tem mais alguém que queira levantar a mão? Não estou vendo mais ninguém na lista. Se quiser levantar para trazer como é que você está saindo, como é que foi para você. Andréia. Oi. Eu estou saindo com uma sensação de ampliação de visão. Eu acho que é o início de uma jornada que eu acho que vai me abrir outras perspectivas. E a possibilidade, talvez, de construir as coisas desafiando o que talvez tenha sido um padrão, né? Dentro da minha
formação, da minha vivência. Então, para mim, eu saio com a palavra de ampliação de visão. Obrigada. Gratidão, Andréia. E a Lívia, como é que foi para você, Lívia? Como é que está saindo? Eu estou saindo também leve e ao mesmo tempo com a energia recarregada. É muito bom sempre trocar, né, nesse nível tão potente, né, que eu gosto sempre de pensar, né, nessas conexões, né, nesses grupos que se formam de uma forma que parece meio aleatória, mas no fim, né, todos estamos bem conectados, né, bem se vê aí pela escolha das palavras, né, que mais se repetiram, né, a palavra confiança né, tá passando aí por todos nós, atravessando todos nós, né, e Gaia também. Eu estou saindo muito, muito feliz e leve e sou grata a vocês. Obrigada. Passo a palavra. Gratidão. Conectou bastante com o que o Paulo trouxe no começo, né? Essa sua fala, muito legal. Quem mais quer contar como é que está saindo? Bianca. Bem, eu estou saindo interconectada pela teia da vida, né? Essa junção não é por acaso, né? E estou ansiosa já para fazer o dever de casa, ver as coisas e continuar, né? O estudo, os ensinamentos e essa troca que vai ser bonita. É isso. Gratidão, querida. Mais alguém? Como é que estamos? Quer comentar? Como é que está saindo? Como é que foi a experiência? Se ficou alguma dúvida, questão? Adriana? Bom, eu cheguei assim, falei alegre e tal, e acho que eu tô saindo, claro, muito feliz, continuo feliz, mas eu saio mais quietinha. Acho que por dois motivos. Porque para mim tem muitas coisas novas, né? Então eu tenho certeza que vão ser coisas que eu vou pensar. Também estou bem contente com as atividades, né? Porque vão ser reflexivas para mim. Mas também acho que saio com essa calma, porque é muito gostoso encontrar um grupo assim que fale uma língua, né, do coração, uma língua gostosa, de possibilidades realmente de fazer um mundo melhor, que é o que a gente está buscando. Então, acho que tem essa quietude também por essa coisa gostosa de ouvir as pessoas falarem, de saber que a gente está junto no norte, né? Porque às vezes quando a gente fala, às vezes, de bondade ou de amor, às vezes eu tenho a impressão que as pessoas pensam uma coisa um pouco... aquela coisa meio romântica ou não tão... E assim, amor, bondade é extremamente forte, né? É extremamente profundo, é conectado com um monte de coisa e com tudo. Com economia, com dinheiro, com coisas concretas. Então, acho que ver o grupo assim, eu vejo que é a junção dessa fortaleza, né? Então, estou bem feliz. Muito obrigada. Gratidão. Gratidão, Adriana. Mais alguém? Como estamos para contar como é que estamos saindo? Quem não levantou a mão quiser, convidamos a trazer. Quem quiser abrir o áudio também, acho que a gente está já com poucas vozes para falar. Cri, 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 cri. Não fale, Chuck Grilo, manda Fala você! É uma alegria, assim, né? Porque a gente está sempre nessa expectativa, a gente usou essa analogia, né? Da coxia, né? Por trás da cortina, esperando o nome, o momento do espetáculo, o momento da apresentação, né? E é impressionante, porque mesmo diante de uma diversidade muito grande, assim, como a Lívia trouxe, isso
acaba construindo assim uma correlação, assim, é como que entra um pouco disperso e isso começa a ter uma junção, assim, a gente vê nas falas, nos entendimentos, mesmo com a diversidade. Isso não é sobre unificação, isso não é sobre unificação, mas é sobre unidade, né? De um organismo bem complexo e tal. E eu saio feliz, grato e partilhando para vocês que realmente, assim, esse curso, por exemplo, eu fiz o curso anterior, né? Esse curso foi uma grande encruzilhada cósmica na minha vida, né? Então é como que minha vida está indo numa direção do ponto de vista do cosmos e o curso passou. Então, assim, fica essa dica aí para vocês. Quem puder e quiser, embarca nesse novo fluxo aí e segue essa intuição no teu coração, porque quem está aqui está com o propósito de co-criar esse novo mundo. Então, é uma maravilha. Estou muito feliz e cheio de esperança e de inspiração. Arro, querido. Muito bom ter você conosco nessa jornada, irmão de alma, de cósmica. Mais alguém? Como é que estamos? Quer contar, Dinha, como é que você está saindo? Vamos lá, já que o pessoal tá tímido, né? Vamos embora. Eu quero falar uma coisa assim, que quando eu fiz a primeira turma, né, do curso de moedas. E quando eu cheguei, eu confesso a vocês que eu não sabia no que eu estava me metendo e não tinha a menor ideia do que era um curso de moedas complementares. E como resultado, eu estou aqui co-anfitriando o terceiro curso. Então, assim, para mostrar o quanto essa conexão é forte, o quanto essa junção de propósitos, né, faz a gente se conectar de fato, não só um com os outros, mas com o universo mesmo. E é muito bacana ver o potencial das pessoas aqui e ver. E continuo dizendo quando eu fiz o check-in, sabe, de acreditar que um novo mundo é possível, acreditar que a gente pode, de fato, fortalecer essa transição. Gratidão. Gratidão, querida. Muito bom ter você com a gente, trazendo músicas, som, alegria e muita leveza. Gratidão. Ricardo, quer contar como você está saindo? Eu estou saindo muito bem, tá? Eu acho que é uma dinâmica maravilhosa, o curso é muito bom, em relação até à dinâmica dos projetos que eu já fiz na minha vida, ele vai unir todos em um. Então, da mesma forma que, de repente, Chuck montou uma cidade, tá? Forquilha Tower, inaugurou semana passada, no dia... Como é que é o nome do dia, Chuck? No dia fora do tempo. Nós inventamos uma cidade, né? Vocês vão conhecer essa história no networking. E eu tô indo com um projeto de condomínios, tá? Então, condomínio sustentável, trabalhando com universidade também, com reciclagem, e eu vejo que a moeda vai ser uma união de todos os projetos. Ela que vai conversar entre todos os projetos. Eu acho que vai servir só não para costurar os meus projetos, como todos os projetos que forem saindo, eu acho que vai aumentar bem essa teia. Tá? Eu acho que vai ser muito bom. Muito obrigado, gratidão. Gratidão, querido. Karima, quer falar primeiro ou quer que eu fale? Como é que está? Posso falar? Ai, gente, é muito bom. Saio mais leve, saio me sentindo conectada a vocês. E muito grata. Ai, é como o Chuck falou, assim, no início a gente fica com a cortina fechada, assim, parece que a gente vai estrear a peça, tá todo mundo assim, meio tipo, ai, dá aquele friozinho na barriga, já é a terceira turma e eu fico a mesma coisa, desde a primeira. Mas é muito bom depois, assim, dar uma relaxada depois que eu conheço todo mundo.
E é sempre um grande presente do universo estar com vocês, assim. É incrível ver o fluxo, né, da vida para unir as pessoas, unir a rede, tecer, e o quanto é potente a abertura desse espaço, né, esse espaço-tempo que a gente está abrindo aqui para falar de um assunto tão importante, tão urgente, tão necessário. E não só os projetos são muito potentes que passam por aqui, como a junção deles, a conexão entre eles, o quanto a gente está ficando muito poderoso junto. Então, assim, se preparem para brilhar, porque esse curso é de brilho. Todo mundo vai sair daqui assim, ó, tchum, brilhando muito, para tipo inspirar outras pessoas a brilharem também, para a gente ser essa estrela luminosa, trazer muita luz para esse planeta que está precisando, né? Porque economia é relação e a gente está precisando de muita relação de amor, né? De trazer luz. Então, por isso que eu estou tão apaixonada pela economia hoje, porque eu percebi que ela é um movimento de amor e de relação. Então, gratidão. Eu saio grata. E animada para o próximo. Gratidão, nossa estrela autoexistente amarela, que sempre brilha e ilumina, né? Também sou muito grato a essa parceria com a Prenkarima, nesse curso, nessa empreitada, porque para mim é uma coisa de propósito, assim, eu realmente, meu coração está aqui, é uma coisa que me chama, sabe? Eu sei que eu preciso estar aqui, isso é um momento que me preenche, assim, então é uma alegria muito grande, tá? Eu me sinto assim, num serviço, é uma coisa que é o que eu preciso fazer. Então, eu trago essa minha experiência aí de gamificação, de bolsa, de tecnologia, e tudo combinado dá esse Olon que está aqui com vocês, com esse propósito de inspirar um pouquinho, de trazer esses conhecimentos dessa jornada que a gente está trilhando, né? E juntos a gente se fortalece, né? Então, nosso propósito também é criar essa comunidade com vocês, porque moeda sem comunidade não existe, moeda sem quem usa a moeda e sem quem confia na moeda não existe, moeda é relação. Então, é isso que a gente está fazendo aqui, e eu sou muito grato. Vamos tirar o áudio agora para se despedir. Alguém mais quer falar? Ficou faltando alguém? Daí a relação que a gente está criando é Gaia. Sim, uau, potente. Arro. Gratidão, gente. Gratidão. Beijos. Uma ótima semana. Quinzena. Ótima quinzena, né? A gente se vê Obrigado pelo a todos. TAP. Beijos, nos falamos em outros lugares. Até a próxima. Se vê por aí. Beijos, fiquem bem, tudo de bom. Gratidão. Valeu, Bye. Tchau, Boa tchau, semana. pessoal. Tchau. Boa noite.